Hoje eu quero conversar com você sobre coisas que têm te tornado um homem de Deus fraco, um menino. A ideia aqui é que seja uma conversa, realmente, então eu vou estar apresentando algumas coisas que eu tenho aprendido ao longo do tempo e eu espero que realmente possa te ajudar. A ideia desse vídeo veio analisando a minha própria vida, porque eu não sou perfeito, eu tenho as minhas dificuldades, as minhas lutas. E muitas das vezes eu me peguei em certos tipos de comportamento que eu via que não era de um homem de Deus, que não era de algo que agradava a ele, não agradava a Jesus. E eu vim aqui justamente compartilhar para que você não caia nesse mesmo engano, nessas mesmas práticas que desagradam, que te afastam de Deus, te tornam um menino e não te tornam um homem. A verdade é que eu tenho percebido um movimento na nossa sociedade, na verdade muitas pessoas já têm percebido isso, você muito provavelmente, que é o seguinte: ao longo dos anos, por fatores históricos e culturais, a figura masculina foi deixando de ser do plano original de Deus. Ou seja, nós fomos chamados aqui a liderar, a servir com amor, a amar as pessoas, a tomar a iniciativa, a tomar a liderança. E obviamente a mulher e o homem têm dois papéis fundamentais que se complementam. Não significa que um ou outro seja melhor. Cada um tem o seu papel e que traz ali uma necessidade muito importante dentro da sociedade e do reino de Deus. Só que a figura masculina ela foi muito deturpada ao longo dos anos, por diversos fatores. Né? Seja a cultura woke, seja o feminismo, várias coisas mesmo. E hoje em dia o que nós vemos são homens fracos. E eu vou trazer algumas outras coisas que são atitudes que nós muitas vezes fazemos, e quando eu falo nós, eu me incluo nisso. Quando eu falo pra você, quando eu tô pregando, quando eu tô falando, me corta também, pra algo que eu preciso prestar atenção. Você também precisa prestar atenção. A figura masculina foi sendo deturpada ao longo do tempo e tem um fundamento que é correto, que justamente é ver, né, elas muitas vezes as mulheres viam homens como sendo opressores, errados, que não amavam, que eram brutos. E sim, esse tipo de comportamento precisa ser corrigido. Mas também do outro lado, acabou colocando o homem numa posição que ele já não sabia mais o que fazer, que tudo que ele fazia era errado. Você ser cavalheiro, por exemplo, era algo errado. Você querer servir e pagar as contas era taxado como sendo algo machista. Então, ao longo do tempo, o homem foi se acuando, ficando com receios e com medos, e isso refletiu também no reino de Deus. Uma das coisas que muitas vezes a gente pode acabar fazendo, eu trouxe esse cenário do que aconteceu no passado e que foi transformando o homem, né, de uma forma, sim, superficial, mas para também o vídeo não ficar enorme. Mas chegamos aqui, esse é o fato, estamos aqui hoje. E uma das coisas que a gente pode fazer que nos torna meninos e não homens de Deus é esperar que os outros façam o que a gente deveria fazer. Então esse é um primeiro ponto que eu queria conversar com você. Somos chamados a liderar, somos chamados a ter a iniciativa, a fazer coisas que são difíceis, muitas vezes são dolorosas, exigem esforço, sim. Só que a gente pode parar, sentar na cadeira e falar, deixa que o outro faz, tá tudo bem, eu não preciso fazer isso. Só que isso vai criando em você uma mentalidade de comodismo absurda. E vai te colocando numa posição onde você vai o quê? Perdendo a tua essência real. O que Deus te chamou para ser efetivamente. E isso não é bom mesmo. Não é bom para você, não é bom para sua atual mulher ou futura esposa. Isso não é bom para a sociedade, isso não é bom para o reino de Deus. A gente precisa entender o nosso chamado, cumprir ele e não ficar esperando que os outros façam. Porque Deus chamou você. E existem diversas histórias bíblicas que falam de personagens que não cumpriram seu papel, que não fizeram o que deveriam e sofreram algumas consequências. Isso aqui não é para ser um alerta do tipo, se você não fizer, algo vai acontecer com você, mas é para trazer na tua consciência isso. Será que você tem sido um menino ou você tem sido um homem de Deus? Eu preciso me perguntar isso também. Outra coisa é a gente ser omisso, ou seja, se calar, não fazer o bem. Inclusive em Tiago tem uma escritura que fala isso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, quando você vê uma situação que precisa de uma ação ali imediata, que você precisa fazer algo,
seja alguém em necessidade, seja alguém passando por alguma luta, dificuldade espiritual e você não faz nada, estamos no pecado. E eu confesso pra você que essa é uma das minhas maiores dificuldades, inclusive amar o próximo que entra aí. Quantas vezes, assim, infelizmente, eu não falo isso com alegria, muito pelo contrário, é algo que eu sempre levo pra Deus em oração porque eu quero mudar, eu quero ser mais parecido com Jesus. É um dos propósitos aqui no canal te ajudar a ser também. Mas quantas vezes eu não já vi pessoas em situação de rua passando por dificuldades e eu simplesmente não fazer nada. Eu vou até te dar um exemplo do que aconteceu no domingo. Eu tava indo pro culto, pra igreja, e eu vi um cara empurrando o carro na rua. Ele tava indo pra um posto logo em frente ali. Era só alguns metros e ele chegava no posto. Ele tava sozinho empurrando o carro. E aí eu olhei ele, eu tava esperando o ônibus. Eu tava inclusive esperando o ônibus há muito tempo. Esse ônibus demorou uns 50 minutos pra passar. E aí eu fiquei pensando, será que eu ajudo ele ou será que eu espero o ônibus? Porque eu precisava ir pro culto, eu não, né, tinha essa decisão. E aí eu fiquei pensando, não, talvez eu não deva ajudar ele. E eu pensei isso e olhei pra ele e ele me chamou. Você consegue me ajudar? E na hora veio um sentimento ruim, sabe? Que eu tava sendo egoísta, que eu não tava me dispondo a ajudar. Isso foi, assim, é uma sensação ruim que eu não quero mais cometer, entendeu? E se você já passou por algo assim, não se sinta excluído, não se sinta sozinho. Cristo nos perdoa, e isso é incrível, mas também nos chama ao arrependimento, a mudar. Então a gente não pode se acomodar, se calar diante do erro. Se a gente vê algo errado, a gente precisa agir, ajudar o próximo. Inclusive, medo é algo que muitas vezes nos atrapalha. Os meninos sentem medo, os homens sentem medo. E antigamente, a nossa sociedade, antigamente eu falo séculos atrás, assim, o ser humano passou por muitas guerras. Os homens iam lá enfrentar, né? Iam nas trincheiras com armas, enfrentar o inimigo. Guerras sem sentido, mas é o que acontecia. E hoje em dia, qual é a guerra que a gente vive? É a guerra moral, não é mais essa guerra física. Na verdade, tem lugares sim que hoje em dia estão em guerra. Existem esses lugares, né? Mas, né, você tem guerra no Oriente Médio, pô, enfim, muitos lugares. E antigamente isso era muito mais comum. Os homens iam pra guerra mesmo com medo, enfrentavam. E hoje em dia os homens têm medo do quê? Medo da rejeição, medo, não sei, talvez de ir pro inferno, medo de não realizar os seus sonhos e objetivos. Então, são medos de certa forma válidos, mas ainda assim eles não carregam um peso tão grande como os homens de antigamente que eram forjados ali, na vida mesmo. E aí vai entrar num ponto que posteriormente eu vou falar que é da tecnologia, que foi trazendo esse conforto. Mas assim, isso é inegável, não tem como falar. Sim, nós temos medos. Medos que já não são iguais aos que os homens de antigamente tinham. Alguns em comum, mas outros que foram surgindo. Eles não se preocupavam, muitas vezes antigamente, com será que eu vou ter um emprego melhor? Será que eu vou ganhar mais? Isso foi surgindo depois das revoluções industriais e tudo mais, né? Depois da moeda também, enfim, que os empregos começaram a ser formados, mas o ponto é justamente esse, a gente não pode ter medo também. Se queremos deixar de ser meninos para nos tornarmos homens, a gente precisa enfrentar. A gente pode sentir o medo, mas a gente vai enfrentar ele de frente. Outra coisa que pode acontecer é a gente se refugiar numa bolha religiosa. E muitos meninos fazem isso. Eu sei que você não quer isso. Você quer ser um homem de Deus. Eu quero ser um homem de Deus. E aí, o que significa, né, estar nessa bolha religiosa? É você sair da sua querida casa, ir para um culto, cantar, louvar a Deus, chorar, falar em línguas. E aí, no final, você volta para casa e a sua vida continua a mesma. Não mudou absolutamente nada. É uma vida religiosa, não é? É uma vida religiosa onde você não vive, você pode até pregar, pode até frequentar os cultos, mas não vive aquilo na prática. Não tem impacto no mundo real nenhum. Se você tem vivido assim, não sou eu, mas é Deus tentando abrir os seus olhos para mostrar que esse não é o ideal. Que esse não é o ideal mesmo. Fomos chamados ao arrependimento, fomos chamados a viver o que pregamos. De novo, essa é uma mensagem que serve tanto para você como para mim. E aí, voltando no assunto da tecnologia que eu tinha comentado anteriormente, isso aqui
Sério, tem destruído muito o nosso caráter, muito a nossa pureza. E tem algumas coisas que eu tenho percebido. Primeiro, eu queria compartilhar com você o meu tempo de tela de hoje, que é de 3 horas. E não, eu não tô me sentindo nem um pouco feliz em te falar isso. Não estou me sentindo feliz mesmo. 3 horas é bastante tempo. E talvez você tenha mais ou menos tempo de tela, mas o ponto não é esse, é que a gente tá passando muitas horas do nosso dia vendo muitos vídeos que não agregam em nada, sejam shorts, sejam reels, no Instagram, vídeos idiotas, bestas, sendo que, cara, isso até se relaciona com uma pregação do John Piper, que é incrível, é sensacional, que é Don't waste your life, não desperdice a sua vida. Seguinte, você como homem de Deus tem uma vida só, uma só. As mulheres também. Se você é mulher que tá vendo esse vídeo, inclusive, era para ser destinada para homens, mas não tem problema. Tem princípios aqui que podem se aplicar para você. Esse é um deles. Vamos lá. John Piper, o grande teólogo, evangelista, escreveu diversos livros, um grande homem de Deus. Pra gente não desperdiçar a nossa vida. Se vive uma vez, você quer ficar se calando diante do erro, desperdiçando sua vida no celular, sendo negligente, não fazendo bem, só indo para a igreja e sendo religioso, Deus te chamando para você ajudar os outros, sem esperar que outros façam mais você, não dá para viver uma vida assim, é uma vida muito medíocre, você não concorda? Eu acho que é uma vida muito medíocre. Eu não quero viver assim, não. Eu quero viver para Deus com amor, com afinco, saindo da religiosidade, saindo do meu conforto. Quando a gente pensa nos maiores homens da história, tanto homens espirituais como homens que não eram espirituais, quais eram as práticas dele? Será que eles ficavam ali afundados em tecnologia? Ou será que eles tinham algumas práticas um pouco diferentes? Eu queria trazer esse contraste entre tecnologia e mundo analógico, porque é algo que eu tenho aprendido que é muito, muito legal e que acho que vai te ajudar a ver de uma perspectiva diferente. Seguinte, a gente passa muito tempo no computador, no celular. Só que esses grandes homens, Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Shakespeare, eu estou citando, os maiores gênios da história, e eu posso trazer alguns nomes espirituais também, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Lutero, Calvino. Todos eles viveram na época onde não tinha isso aqui que a gente tem hoje. Só que eles eram muito mais espiritualizados, muito mais inteligentes. O que eles faziam que a gente não faz hoje? 3 coisas principais. Na verdade, 4. A quarta vai ser um bônus. A primeira, eles liam. Quando foi a última vez que você leu um livro? Não vale a Bíblia. Pode até ser. Tem gente que nem lê a Bíblia, mas não sei se você tem lido a Bíblia ou não. É fundamental. Se você quer ser um homem de Deus, isso é fundamental. Nem ia entrar na pauta aqui. Assim, quando foi a última vez que você leu algum livro espiritual que não fosse a Bíblia? Leu algum tipo de literatura, ficção, romance? Os livros, eles são uma ótima e perfeita forma da gente aprender, desenvolver o raciocínio, desenvolver a memória. Hoje em dia, o pessoal pega o celular, abre o chat GPT e nem pensa mais. Tudo sai ali, cuspido do chat. Só dá o comandinho. Eu tenho essa dúvida aqui, pá, tem a resposta para tudo. Mas o quanto de nós, homens, estamos desenvolvendo o raciocínio lógico, que é fundamental. Se você quer ser um líder, você precisa exercitar isso aqui. Não dá pra ficar confiando em tecnologia. Eu até tava pensando isso quando eu tava tomando banho ontem. E aí me veio essa reflexão, caramba, o quanto que a gente tá perdendo a capacidade de pensar, de raciocinar, pensamento crítico, reflexão, o próprio conhecimento, não importa o que tem no seu celular. Não importa o quanto o chat saiba, o que importa é o que você sabe. É o que você vai falar para as pessoas no seu dia a dia. É na entrevista de emprego, é no trabalho, é no culto, é na congregação com os irmãos. Isso que importa. Não é o que tem aqui no celular, não é o que tem disponível na internet. Então eles tinham esse hábito da leitura muito forte. Se faz tempo que você não leu, se faz tempo que você lê, ou se você nunca leu um livro, eu queria te incentivar a começar a desenvolver esse hábito que ajuda muito, muito, muito mesmo. Eu mesmo já tinha o hábito de ler. Alguns anos atrás eu lia bem mais e eu fui perdendo ao longo do tempo por questões da vida, trabalho. Só que eu tô retomando agora com vontade. Eu tô vendo que eu não quero mais perder esse hábito.
Inclusive, se você quiser um vídeo especificamente sobre livros, leitura, vai ser muito legal fazer. Você pode colocar nos comentários. Então, primeiro, leitura. Segundo, eles escreviam bastante. Eles colocavam para fora as suas ideias. Ou seja, a gente pode anotar coisas no celular, pode anotar em bloco de notas no computador, mas a gente grava muito mais no papel e caneta. É o que eu falei, é o contraste do mundo tecnológico com o mundo tecnológico. Sério, as coisas físicas, um papel e caneta, ele é muito mais útil do que no bloco de notas. Eu tô aprendendo isso, tipo assim, pessoas faziam muitos anos atrás e eu tô redescobrindo isso, que é maravilhoso. Então, algo que eu tô fazendo depois que eu termino de ter o meu tempo de oração, de leitura, eu escrevo aqui o que eu aprendi, me ajuda a memorizar, me ajuda a colocar para fora as ideias. Inclusive, o terceiro é falar. Então, hoje em dia, a gente talvez fique mais recluso no nosso canto, talvez não goste tanto de socializar, mas eles pregavam, eles falavam, colocavam para fora. E, inclusive, isso é científico. Quando a gente explica as coisas para as pessoas, quando a gente fala, a gente explica algo que a gente aprendeu, que a gente entendeu, a gente memoriza isso muito mais profundamente e aprende muito mais. Então você vê, eles tinham práticas que pra gente pode até ser loucura, como escrever no papel, mas isso é o que tornava eles homens melhores, é o que moldava boa parte do caráter. Isso é sensacional, isso são coisas que as pessoas não pensam muito. E o último, que é o que o bônus, né, que eu ia falar, é o pensamento, é você exercitar os seus pensamentos. Se questionar, será que essa ideia é verdadeira ou não é? Será que esse raciocínio faz sentido ou não? Opa. Então é você exercitar o teu próprio raciocínio interno. Trazer reflexões para si, não é jogar tudo no chat. Pensa um pouco por conta própria. Tenta analisar o mundo pela sua visão um pouquinho. Tenta chegar nessas conclusões. Então, se você pudesse sair desse vídeo com um insight só para finalizar tudo que a gente conversou, e eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado, é o seguinte: se afasta do mundo digital e se volta para Deus, com uma vida muito mais simples e amorosa e dedicada a se tornar um homem melhor. É isso, é mais simples do que parece. Uma vida simples, dedicada a Deus, sem tanta tecnologia. Se afasta um pouco, que aí você vai ver que você vai se tornando, deixando de ser um menino e vai se tornando um homem muito melhor. Esse vídeo poderia ter horas e horas e vários outros conceitos, mas era isso que eu queria passar para você. Pensa sobre, porque você vai ver que realmente vai te ajudar muito. Eu queria que você pudesse deixar um comentário do que você achou, de outros conteúdos que você queira ver aqui, do que você tem vivido também. Vai ser muito bom estender esse diálogo. Eu quero conversar com você, não quero que seja só um monólogo, como eu disse, é uma conversa. E te incentivo a se inscrever no canal, para você não perder outros conteúdos como esse também. Muito obrigado por ter assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!